Você sabe a origem da Escola de Medicina da UFMG? Origem da Santa Casa, em que ano e por que ela foi construída? Sabia que onde é hoje o Extra existia o campo de futebol mais famoso de BH na época? Que campo era esse? Qual a origem do Colégio Arnaldo? O BG do Santa Efigênia? Quando e por que o BG começou? É dessas histórias que falaremos neste vídeo. Estrelando BH! Quem sou eu? Eu sou Celton La Carmelho. Eu faço revistas em quadrinhos e as vendo pelas ruas de BH há muitos anos. Agora, com a tecnologia, estou fazendo vídeos de pesquisas da história de BH com imagens feitas em 3D. Vídeos bancados por doações voluntárias. Para quem gostar e achar que meu trabalho vale um trocadinho, meus dados bancários e Pix estão na descrição. Muito obrigado. E vamos lá, porque este capítulo está maravilhoso. A atual Igreja da Boa Viagem em BH foi inaugurada em 1923, construída para substituir a antiga matriz da Boa Viagem, que existia praticamente no mesmo local. Naquele tempo tão distante, Belo Horizonte era o Arraial de Curral del Rei. A Rua de Sabará começava em frente à Igreja da Boa Viagem, tanto a matriz antiga quanto a igreja atual, e tomava a direção leste, rumo naturalmente à cidade de Sabará, a cidade mais importante da época. Agora vou tirar a igreja atual. Aê, cenário igual era. Logo no começo da Rua de Sabará, à esquerda dela, em 1898, começou a construção de uma das primeiras escolas de BH, Instituto de Educação. Feito para substituir o Ginásio Mineiro de Ouro Preto. O Ginásio Mineiro era uma escola ligada à administração da capital. Sendo a capital transferida para BH, a escola também deveria. Ao lado do Instituto de Educação, a Igreja Sagrado Coração de Jesus.
A construção desta igreja foi assumida pela senhora Ana de Aquino Sales. Ela fez campanhas e movimentos de todo tipo para conseguir os recursos financeiros das obras, que duraram de 1901 a 1920. E bem daqui da Avenida Carandaí, vemos surgir o secular Colégio Arnaldo. O Colégio Arnaldo tem esse nome em homenagem ao padre alemão Arnaldo Jansen. O padre Arnaldo fundou na Alemanha a congregação religiosa chamada Verbo Divino, a qual se tornou reconhecida mundialmente devido às suas obras religiosas e culturais em vários países com seus missionários, os verbitas. O padre Arnaldo, fundador da Verbo Divino, morreu em 1909. A construção do Colégio Arnaldo começou em 1912. Por iniciativa de 3 verbitas que chegaram a BH com esse objetivo. Local da construção. Existia no bairro Funcionários uma enorme obra da prefeitura que estava parada na fundação há 10 anos. Se concluída, teria sido o Palácio da Exposição Permanente, um sonho antigo do senador Bernardo Monteiro, o qual já tinha sido prefeito da jovem BH em 1902. Os verbitas, após muitas lutas com figurões da política, conseguiram do senador Bernardo Monteiro o terreno com a fundação existente, iniciando as obras. Uma das avenidas ao lado do colégio se chamava Avenida Paraibuna. Em homenagem ao prefeito, virou Avenida Bernardo Monteiro. E bem ali, um grupo escolar de importância histórica em BH. Vamos até lá. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Escola Estadual Pedro II. Quando eu, adolescente recém-chegado de Itabirinha, interior de Minas Gerais, passava em frente a esta escola, ficava encantado com a arquitetura do prédio. Eu observava que as torres da escola Pedro II e do Colégio Arnaldo se alinhavam com a Avenida Pasteur e o paredão da Serra do Curral. Qual o significado disso? Nunca encontrei material de pesquisa para esta curiosidade. Nos primeiros anos de BH, as escolas não tinham nomes, eram chamadas de números. Primeiro grupo escolar, segundo grupo escolar, etc. Só depois é que começaram os nomes, inspirados em personalidades que se destacavam de alguma forma. O nome do último imperador do Brasil, Pedro II, era enormemente relevante em termos culturais. Sua paixão pela arte, estudos, pesquisas e afins era incontestável. Por isso, Escola Estadual Pedro II. E agora, Faculdade de Medicina da UFMG. No prédio da UFMG tem essa placa aí. Do lado direito dela, 1911. Do lado esquerdo, 1927. Quando BH era o Arraial de Curral del Rei, este local fazia parte da Chácara do Sapo. A comissão construtora da nova capital chegou ao Arraial e as obras começaram em 1894. Enviada do governo, a comissão tinha os poderes de uma prefeitura. Na equipe havia um médico, o Dr. Cícero Ferreira.
Após a inauguração de BH como nova capital de Minas, a capital era Ouro Preto. A comissão construtora se desfez. O Dr. Cícero continuou em BH exercendo a profissão de médico. Pelo fato de ter sido membro da comissão construtora, ele sabia se movimentar no meio político. Sonhava com uma escola de medicina para BH, com hospitais, etc. Resumindo, após muitas lutas, 5 de março de 1911, a data histórica. Em reunião, vários médicos importantíssimos na história da UFMG, somados ao Dr. Cícero, fundaram a Escola de Medicina. Na prefeitura, eles conseguiram o terreno que era segmento do Parque Municipal para construir a escola. Enquanto o prédio era construído, as aulas começaram no Palacete Tibau, um prédio no centro da capital, ao lado da Igreja São José. Vamos até lá. O prédio que foi inaugurado não é o prédio que conhecemos atualmente. Foi este, o primeiro prédio da Faculdade de Medicina. Ok, já vimos a data do lado direito da placa, a reunião histórica que marcou a fundação da UFMG. E a data do lado esquerdo. Observemos na placa da direita, Faculdade de Medicina. Esquerda, Universidade Federal de Minas Gerais. Autoexplicável. 7 de setembro de 1927. A faculdade se tornou universidade. Medicina, odontologia, farmácia, engenharia, direito. Todos os caminhos do progresso passam pelos estudos, pesquisas, experiências com erros e acertos. Passam pelas escolas. E o prédio que nós conhecemos hoje não é esse aí que vemos. A universidade cresceu e este prédio ficou pequeno. Foi demolido e, em seu lugar, inaugurado em 1960, o prédio atual. E daqui, da Escola de Medicina, vemos a sua irmã gêmea, a Santa Casa de BH. A estrada de Sabará seguia entre a Avenida Brasil e a antiga Avenida Mantiqueira e passava no local exato da Santa Casa. A Avenida Mantiqueira virou Avenida Professor Alfredo Balena em homenagem a este médico, um dos fundadores e diretores da Escola de Medicina. A Santa Casa foi fundada em 1899. Médico antigamente só atendia particular e custava muito caro. O objetivo da Santa Casa era atendimento médico aos pobres, entidade beneficente que a capital precisava. O primeiro prédio da Santa Casa foi este. Muitos médicos e segmentos diversos da sociedade abraçaram a causa. Grupos religiosos também tiveram participações relevantes.
Em 1906, chegou a BH o médico ginecologista Hugo Werneck. Fez história na Santa Casa. Os maridos não permitiam que outro homem encostasse a mão nas suas esposas grávidas. Mas é médico ginecologista. Na minha esposa, não. Só a parteira de confiança da família. Rua Álvares Maciel da Inconfidência Mineira, engenheiro químico recém-chegado da Europa, cruzou com Tiradentes no Rio de Janeiro. Imediatamente se identificaram em ideias revolucionárias, mas isso é outra história. As instalações da Santa Casa rapidamente precisaram ser ampliadas. O histórico pavilhão Miguel Couto foi um dos prolongamentos. Hugo Werneck percebeu a necessidade de uma maternidade. Para tanto, teve a ajuda de uma mulher além daquele tempo, esposa do governador de Minas daquela época, Júlio Bueno Brandão. A extraordinária mulher usou sua influência social e conseguiu doações vitais para a construção da maternidade. Em reconhecimento, a histórica maternidade hoje tem o seu nome: Hilda Brandão. O Hospital São Lucas, em frente à Santa Casa, também foi fundado pelo Dr. Hugo Werneck. O prédio atual foi inaugurado em 1946. Ganhou o nome José Maria Alckmin porque foi este homem, grande político, o construtor do novo prédio. Era provedor da Santa Casa no tempo da construção. E a popular Praça da Santa Casa, oficialmente, é a Praça Hugo Werneck, em homenagem ao grande médico realizador. E bem próximo da Santa Casa é ele, o lendário Campo do América. O Campo do América foi inaugurado em 1929, mas em 1928 já existia, popularmente chamado de Alameda, devido à Alameda Álvaro Celso e a Alameda Ezequiel Dias era chamado também de Alçapão. A Avenida Francisco Salles se chamava Avenida Araguaia. O Campo do América tinha 3 arquibancadas para separações das 3 principais torcidas do futebol mineiro. Em 1948 foi reformado. As 3 arquibancadas foram unidas. E antes deste local, o Campo do América era onde é hoje o Mercado Central na Avenida Augusto de Lima, vendido em 1972 para a construção do supermercado Jumbo. O Jumbo foi inaugurado em 1973. Em 1979, o Jumbo foi destruído por um incêndio. Em seu lugar, construíram o atual supermercado Extra. Vamos aproveitar que estamos aqui tão perto para visitar o ponto final dos ônibus que cobriam a região leste, região da estrada de Sabará. Alto do Paraíso. 40, Paraíso. 68, Flamengo. 50, Veracruz. 35, Saudade. 37, Pompeia.
pegar a estrada novamente no último local em que saímos dela, a Santa Casa. À nossa direita, o Riacho da Serra, passando à esquerda da Santa Casa. A estrada de Sabará cruzava com ele logo após a Santa Casa. Existia uma ponte. O local da ponte hoje é o cruzamento das ruas Álvares Maciel e Maranhão. Mais adiante, a estrada cortava a praça que originou o bairro Santa Efigênia, a praça do secular BG. A construção do BG começou em março de 1897, antes da inauguração de BH, que foi no mesmo ano, mas em dezembro. Na data da inauguração da nova capital, a polícia do governo transferida de Ouro Preto teria que já estar instalada em BH, questão de segurança pública. Na portaria principal do BG, no local mais nobre, minha identidade, minha origem, minha terra querida. Praça do BG é nome popular. Antigamente se chamava Praça Belo Horizonte. Atualmente é Praça Marechal Floriano Peixoto. O nome oficial do BG, Batalhão de Guardas, é 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Ao redor do BG começaram as primeiras casas, residências das famílias dos militares transferidos. Era o bairro do quartel. A polícia tem uma padroeira, Santa Efigênia, e acredita na proteção dela contra os perigos da profissão. Assim, o bairro do quartel virou o bairro Santa Efigênia. E em nome da fé que a polícia tem em sua protetora, foi erguida a um quarteirão do BG a matriz de Santa Efigênia dos militares. Para louvar e adorar a santa que nunca abandona quem, de alguma forma, acredita nela. Santa Efigênia abençoa o BG, o bairro, a cidade, a mim e a você. Amém. E a estrada continuava, cortando as montanhas de Minas Gerais. Agora cruzava com o Riacho do Cardoso, origem da Avenida Mendes Sá. Aqui a estrada se dividia. Esquerda seguia o Rio Arrudas, direita ia pelas montanhas. No Rio Arrudas, lado esquerdo, existia uma pinguela. Hoje existe um viaduto ligando os bairros Santa Efigênia, Santa Teresa. A estrada, à direita, cortava toda a Serra do Curral, que naquele tempo se chamava Serra de Congonhas. Seguia pela região do Taquaril e descia do outro lado, atingindo o Rio das Velhas, chegando de Ouro Preto. Seguindo o rio, a estrada chegava a Sabará. A estrada da esquerda simplesmente seguia o Rio Arrudas. Próximo de Sabará, o Rio Arrudas deságua no Rio das Velhas. Juntos, os dois seguem para o Rio São Francisco e a estrada continuava até Sabará. Distância entre Curral del Rei e Sabará, seguindo pela serra, 14 quilômetros. Se pegarmos a partir da Praça da Liberdade, Avenida Brasil até o BG, Rua Niquelina, Rua Juramento, Rua Taquaril,
veremos que elas formam um único corredor, testemunhas vivas da lendária Rua e também Estrada de Sabará.